Canal Pretos FC no YouTube para falar da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo e também sempre estejam conosco aqui no canal Pretos FC. Pedido também ao YouTube que divulgue o meu canal e que dê as notificações necessárias para que volte a ter uma audiência, pelo menos em relação a novos inscritos, algo absolutamente normalizado, porque tá estranho o negócio. Mas vamos lá. Mais uma rodada da Série A do Brasileiro. Eu vou começar pelos jogos de domingo. Corinthians 1, Flamengo 0. Grande vitória do Corinthians. Grande vitória do Corinthians. O jogo não foi bom, mas o Corinthians ganhou o jogo, né, com o time escalado assim, uma espécie de um mistão, mas com os jogadores que entraram sabendo bem o que tinham que cumprir. Então, o mérito do Vitor Pereira, que acabou sendo expulso. Mas o Corinthians tem uma cara. O Corinthians não desiste do jogo nunca. O Corinthians é muito competitivo, mesmo que não seja vistoso e brilhante tecnicamente. Então, rodada maravilhosa para o Corinthians depois da vitória de 1-0 sobre o Flamengo. O Corinthians agora segundo colocado com 29 pontos. E o Flamengo que para na nona colocação e está 10 pontos, não, está 8 pontos atrás do Corinthians e 9 atrás do Palmeiras. Então, uma grande vitória corintiana, com mais de 3 milhões de renda, mais de 40 mil pessoas. O Corinthians realmente muito forte e aos poucos, né, se remontando, se ajeitando para a entrada dos reforços na janela do dia 19 de julho. Corinthians forte, sem dúvida nenhuma. Candidato ao título, como eu já previa. Se vai ser campeão ou não, isso é outra coisa. Mas candidato ao título, sim. Aí tivemos Atlético Mineiro e São Paulo 0-0, o São Paulo jogando pelo empate claramente, travando o time do Galo. O jogo não foi bom, o São Paulo ganhou 1 ponto, o Galo perdeu 2. Né? O Hulk foi praticamente travado pelo Miranda e também pelo zagueiro Luizão. O Atlético reclama de 2 pênaltis, eu vi os lances e para mim não foram pênaltis. E teve a acusação do Hulk para o Anderson Daronco, né? Dizendo que o Daronco chegou para ele e disse assim, ó, cuidado para ver o que você vai falar, porque eu vou apitar outros jogos contigo. Então, uma intimidação, a palavra de um contra do outro, mas isso aí tem gravado, né? Tem gravado no circuito interno da arbitragem. Então, a CBF pode ver a comissão de arbitragem se o Hulk realmente está falando a verdade, porque é a palavra de um contra a do outro. Não tem por que o jogador inventar isso num momento desses, né? Mas eu repito, 1 ponto ganho para o São Paulo, um grande resultado pela circunstância. São Paulo está com problemas, está com jogadores cansados, jogadores machucados. Então o São Paulo teve uma semana muito dura, né, com a decisão da Sul-Americana passando pela Católica e passando muito bem, jogando muito bem numa grande noite no Morumbi e agora conseguindo um ótimo resultado contra o Atlético Mineiro. Então o Atlético é terceiro, o São Paulo é sétimo, mas o São Paulo ainda sempre bem posicionado para encostar no G6. Tivemos a vitória do Santos 1-0 sobre o Atlético Goianiense e aí o Santos precisava ganhar o jogo. Nem jogou tão bem assim, mas precisava ganhar o jogo. E ganhou. Marcelo Fernandes de técnico interino. O Santos numa semana muito turbulenta, numa crise tremenda, eliminado pelo Tátira. Para mim o maior vexame da história do Santos. E tendo agora o confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil quando está com 0-4. Tem que tirar 4 gols, que para mim é praticamente impossível. Então o Santos tinha que ganhar o jogo hoje e ganhou, independentemente de jogar bem ou não. Uma vitória importantíssima que deixa o Santos na 8ª posição com 22 pontos. E é claro, com uma ótima possibilidade de não ficar ameaçado, né? Ou sofrendo por causa de uma possibilidade de rebaixamento. Então o Santos precisava ganhar e ganhou. E o Atlético Goianiense, que está muito preocupado com a Copa Sul-Americana, já que está nas quartas de final, hoje está na zona de rebaixamento com 17 pontos. Comentei na Rádio Bandeirantes Fortaleza e Palmeiras, 0-0, um tempo para cada um. Primeiro tempo do Fortaleza, segundo tempo do Palmeiras. Acho que 1-1, né? Saindo o gol seria um placar mais acertado do ponto de vista da ofensividade das duas equipes. Mas o empate, a igualdade, eu acho que foi o confronto mais correto, né? Os dois goleiros foram bem, o Everton de um lado, Fernando Miguel do outro. Então o Fortaleza consegue um pontinho, porque empatar com o Palmeiras não é todo mundo que vai empatar. Então foi um bom resultado para o Fortaleza, mesmo na lanterna. Só que o desempenho do Fortaleza é um desempenho de Série A, não é um desempenho de queda. Que a bola não está entrando, o Fortaleza teve alguns placares realmente incríveis contra. Então hoje, com esse desempenho, eu acho que o Fortaleza não cai. Faltam aí 66 pontos em disputa e o Fortaleza precisa de 32, né? Um pouco menos de 50%.
Quase 50%. Dá para fazer, porque o time está jogando bem e é bem treinado pelo Vojvoda. E o Palmeiras sentindo já o desgaste do que é jogar com intensidade, né? Já com um grupo realmente numa competitividade talvez menor, não que não falte atitude jamais, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas o cansaço já começa a bater um pouquinho e o Palmeiras não foi tão intenso assim como a gente esperava, e aí também teve sofrimento contra o Fortaleza. Então acabou sendo um ponto importante para o Fortaleza e não deixou de ser um ponto importante para o Palmeiras, porque mantém a liderança mesmo com 30 pontos. Sendo que 20 dias atrás eu escutei que o campeonato já tinha acabado, né? Quando o Palmeiras chegou a 29 pontos e abriu 8 para o Galo e 10 para o Flamengo. Ou 13 para o Flamengo, né? Só que não acabou o campeonato, tá muito parelho e com muita gente ainda brigando, né? Cuiabá 2, Botafogo 0, grande resultado do Cuiabá, segunda vitória consecutiva do Antônio Oliveira, e o Botafogo nesses altos e baixos, né? O Botafogo não vai cair, mas ele vai ganhar um jogo que ninguém espera e vai perder o outro que também ninguém espera. É isso que eu imagino. Então o Botafogo que já está acertado com o Marlon Freitas, encaminhado com pré-contrato, jogador bom do Atlético Goianiense para a próxima temporada. E o Cuiabá vai se acertando aí para escapar da zona de rebaixamento. Jogos de domingo. Nessa segunda tem Inter e América Mineiro fechando a rodada. Os jogos de nesse domingo teve Coritiba e Juventude também 2-2. Eu vi o jogo. Ô, Juventude. Seria uma vitória importantíssima. O Juventude estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Coritiba empatou 2-2. Juventude é a lanterna. Acho que a situação é difícil. Não, o Juventude tem 12 pontos, é o 19º. O Fortaleza é a lanterna, mas o Fortaleza é muito melhor que o Juventude. Então, o Juventude hoje está 6 pontos atrás do Avaí, que é o 16º. Claro que dá para tirar, está tudo muito equilibrado, mas só tem 2 vitórias. Tem desperdiçado pontos importantes. Acho complicado realmente para o Juventude, né? Mas vamos lá. O Coritiba, para mim, não tem time para cair, mas também está com mais baixos do que altos. Foi vaiado pela torcida, mesmo buscando um empate em 2-2. Coritiba 14º com 19 pontos. Tivemos ontem a goleada do Red Bull Bragantino 4-0 no Avaí, saiu barato, hein? Era para ser uns 8, o Avaí não viu a bola e o Red Bull Bragantino amassou, conseguindo uma vitória importantíssima. Tivemos a despedida do Fred, maravilhosa festa. Eu não faria esse tipo de evento em jogos valendo 3 pontos, em jogos em competições oficiais. Falei sobre isso na despedida do D'Alessandro no Inter e repito na despedida do Fred do Fluminense. Mas essa é uma opinião particular, né? Quem pensa diferente, sem problemas nenhum, eu respeito bastante. Mas o Fred entrando para a história do Fluminense como um dos grandes jogadores de toda a história tricolor, sem dúvida nenhuma. O Fred entrou lá pelos últimos 15 minutos, o Fluminense estava vencendo por 2-0, terminou 2-1. Grande rodada para o Fluminense. O Fluminense foi a 27 pontos, com 8 vitórias, encosta no Galo, que tem 28, no Corinthians tem 29 e no Palmeiras, que tem 30. E o Fernando Diniz, que eu sou fã dele, está melhorando bastante e fez o Fluminense voltar a jogar um bom futebol. Então, grande rodada do Fluminense. E quem também teve uma grande rodada foi o Goiás, porque o Goiás estava na zona de rebaixamento, ganhou do favorito Atlético Paranaense e subiu aí pelo menos 5 posições, indo para a 12ª posição com 20 pontos. Então, parabéns ao Goiás e o Furacão, de vez em quando, com uma certa instabilidade dentro de campo. É isso. G4, Palmeiras líder 30, Corinthians 29, Galo 28, Fluminense 27. Zona de rebaixamento, Ceará 18, Atlético Goianiense 17, Juventude 12 e Fortaleza 11. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. O campeonato totalmente aberto, mas ainda acho que esse trio, o G3 aí, né? Palmeiras, Corinthians e Galo. E acho que o Flamengo vai dar uma reagida com esses reforços que estão entrando na janela. Eu acho que ainda vai ficar tudo em torno desses 4 na luta pelo título. Talvez o Fluminense não tenha fôlego para brigar pelo título, mas o Fluminense tem um bom time, está bem treinado, está na Copa do Brasil e tem tudo para eliminar o Cruzeiro e chegar nas quartas de final. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, né? Já diria o filósofo. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.